Estamos finalizando mais uma carta de Paulo, agora a segunda carta aos Timóteos. Olá, paz do Senhor a todos. Estamos iniciando mais uma pré-aula aqui pela Assembleia de Deus, Ministério Sopro Divino em Mauá. Para quem não me conhece, eu sou o Kelvin, professor de escola dominical. Estamos começando mais uma lição aqui para a revista da classe dos jovens da EBD, da revista da CPAD, né? Hoje na lição de número 12, que tem como tema Venha Depressa. Estamos já finalizando mais um trimestre e agora é oficial, né? O terceiro trimestre sendo finalizado, estamos já indo para o nosso último trimestre de 2023. Ou seja, já estamos aí nos últimos 3 meses do ano. E passou muito rápido, né? Mais um ano que passa rápido. E já vamos iniciar aí mais uma revista, né, da CPAD com um novo tema, que vai ser o tema fé, ou seja, serão 14 lições falando sobre fé. Mas vamos aqui para essa lição, né? Estamos ainda na revista do terceiro trimestre, que tem ali o tema Sejam firmes, o ensino sadios e caráter santo nas cartas pastorais, né? Estamos já na 12ª lição, onde Paulo agora ele finaliza sua carta para o seu amado amigo Timóteo, né? E amado amigo e discípulo Timóteo. Estamos aí, essa lição será dada no dia 17 de setembro, seguindo o cronograma, né? Se a sua igreja segue o cronograma, talvez você não siga, mas se você seguir, ela vai ser no dia 17, que será o Dia Nacional da Escola Dominical. Então, não esqueçam de comemorar essa data, né? É uma data muito importante, porque a Escola Dominical ela tem um peso significativo dentro da comunidade cristã no Brasil. Até mesmo as pessoas não cristãs sabem qual que é o que significa uma escola bíblica dominical, que são pessoas que saem da sua casa num domingo de manhã, naquele dia, né, naquele horário que geralmente a pessoa aproveita para dormir depois de uma semana, né, quem trabalha na escala 6x1, trabalhou a semana inteira e queria ali descansar no domingo, mas ela se sacrifica para poder estar de manhã aprendendo mais a palavra de Deus. Então eu sempre falo isso para os meus alunos, o quão importante é a escola dominical e o quão importante é o objetivo de você estar numa escola dominical. Na minha sala de aula, se eu pergunto qual o objetivo de estarmos aqui, né, aí um coro levanta, né, dizendo absorção de conhecimento. Porque o verdadeiro objetivo de uma escola dominical é buscar o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. E eu não estou fugindo da lição falando isso, tá? Iremos falar muito sobre isso nessa lição, nessa última lição que eu na verdade, na 13ª eu também vou falar, porque vamos fazer aquela roda de bate-papo com os professores da revista. Mas essa última que eu vou falar individualmente, né? Tem esse tema sobre o venha depressa, sobre as últimas instruções de Paulo a Timóteo, onde ele apela para que o seu discípulo, né, Timóteo, que agora já é um líder de uma igreja, não esqueça da importância de pregar a palavra. Então, o quão importante é acordar cedo de manhã para ir para uma escola dominical, para aprender da palavra de Deus. É muito importante professores e alunos entenderem a importância que é uma escola bíblica dominical. Então, comemorem essa data, professores, comemorem superintendentes de escola dominical que estarão assistindo esse vídeo. Reúne a galera,
entenda o quão importante é essa data para nós cristãos, né? A escola dominical ela iniciou ali para poder instruir pessoas da comunidade a ler, escrever e ensinar a palavra de Deus. Então, tem um caráter social muito grande, né? Ele tem um objetivo social muito grande, a escola dominical. Nos reunimos com jovens, né, principalmente a classe de jovens, que aprendem a ter uma expectativa de sociedade diferente, a buscar um emprego, aconselhamentos para jovens, para viver uma vida diferente do que é ensinado fora daqui, né? Que vai de contramão, né? Nós vemos muitos jovens hoje que não querem nem ir para a escola, não querem aprender, estudar, fogem da escola, mas nós temos que ensinar os nossos jovens o quão importante é para o futuro eles terem, buscarem, né, estar dentro de uma sociedade e também os valores cristãos, o quão importante é para um jovem, né? Mas já vamos aqui já passar aqui para os próximos tópicos. O tema já falei, né? Venha depressa. O texto áureo ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Está em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. O resumo da lição ela diz: de uma das cadeias romanas, possivelmente acorrentado e esperando por sua execução, Paulo escreveu a Timóteo e apelou para vê-lo depressa. Os objetivos da lição é mostrar a importância da pregação da palavra segundo Paulo, explicar a declaração do Paulo diante da iminência da morte e conhecer o desfecho da vida do apóstolo Paulo. Então, como eu sempre falo, os objetivos eles sempre têm ali a ver com os tópicos da lição. Então, no primeiro tópico, nós iremos mostrar a importância da pregação da palavra de Deus, segundo Paulo. No segundo subtópico, nós iremos explicar a declaração de Paulo diante da iminência da morte. E o terceiro tópico, eu estou falando subtópico, mas é tópico, conhecer o desfecho da vida do apóstolo Paulo. Então, nós iremos, de acordo com esses objetivos, finalizar a segunda carta de Paulo a Timóteo. A leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo, capítulo 4, dos versos 1 ao 9. O início do capítulo tem mais informações dentro desse capítulo, que também são importantes. Também iremos abordar, mas dentro de uma sala de aula, o escritor da revista achou melhor só falarmos dos 9 versículos, né? Finalizando o versículo 9, que ele diz: procura vir ter comigo depressa, que é o que nós estamos aqui abordando nesta lição, né? Estamos abordando nessa lição e é o tema dela, né? Venha depressa, né? A introdução ela diz: no ano de 67, na era cristã, Nero, um dos mais sanguinários imperadores romanos, que ordenou a execução da própria mãe, havia desencadeado uma terrível perseguição aos cristãos, a quem atribuiu a autoria do incêndio ocorrido em Roma no ano 64 d.C. As prisões e os martírios se multiplicavam por todo o império. Roma era uma cidade de espetáculo com tantas atrocidades praticadas. Corpos de cristãos atados em postes ardiam em chamas. Paulo foi uma das vítimas de Nero e de uma das cadeias romanas, possivelmente acorrentado esperando por sua execução. Ele escreve a Timóteo e apela para que vá vê-lo depressa. Na lição de hoje, vamos meditar acerca deste momento crucial na vida de Paulo e seu anseio de ver Timóteo mais uma vez. Então, aqui a introdução ela já é bem sugestiva, né? Ela nos informa um contexto histórico que estava acontecendo naquele momento. Contexto histórico que não está na Bíblia, assim, de uma maneira explícita. Nós sabemos ali que Paulo está preso aqui, de acordo com o que ele diz na carta de Timóteo, mas não fala que é devido ao Nero, né? Isso nós vemos de acordo com contextos históricos, né? E também o período ali de Nero, né? A grande perseguição de Nero aos cristãos, porque ele queimou Roma, e a partir do momento que ele queima Roma, ele coloca essa culpa em cima dos cristãos. Então os cristãos agora são perseguidos. Até antes de Nero, nós não tínhamos uma perseguição de Roma contra os cristãos. Nós tínhamos perseguições dos judeus, né? E aí você vai ter alguns trechos na Bíblia onde eles são ali presos pelos judeus, né? Você tem até alguns incidentes de Paulo com os romanos, mas não é por um motivo de pregar o evangelho, sim porque ele
ele faz, por exemplo, ele acaba ali trazendo um contexto negativo para algumas pessoas da cidade. Por exemplo, quando ele é preso por ter expulsado o demônio da mulher que falava certamente este um servo do Deus vivo, né? Ele expulsa o demônio daquela mulher, aquelas pessoas que tinham ela ali como uma moeda de troca, né? Que usavam dela ser uma vidente, né? Eles prenderam Paulo por causa do malefício que ele traz para essas pessoas, mas era mais aquela questão isolada, não era uma perseguição romana caracteristicamente por causa da pregação do evangelho. A partir do momento em que Nero ele coloca fogo em Roma e coloca a culpa nos cristãos, aí sim o Império Romano se coloca de frente para a igreja, contra a igreja, e aí prende um dos maiores líderes deste movimento que estava em crescente, né? Que é Paulo. Paulo era um desses grandes líderes, mas não foi só Paulo que foi morto nesse período. Nós temos outros apóstolos que morreram nesse período, né? Nessas primeiras perseguições. Então você vai entender que essa é uma das primeiras grandes perseguições da era antiga, né? Da era cristã, da primeira era cristã, né? Dos pais da igreja. Você vai ter aí do ano 64, 67 até o ano 360 e pouco, mais ou menos. Vou colocar o ano aqui, que eu nunca lembro de cor o ano que é feito ali por Constantino a lei que dá liberdade à pregação do evangelho, né, aos cultos cristãos, mas até esse período de 300 anos, você tem 10 perseguições. São feitas 10 perseguições, eu vou colocar aqui do lado, eu não coloquei em slide, mas acho que é importante, né, a gente falar que não houve só essa perseguição, mas houve 10 perseguições. Não só isso, você tem também um livro que é o Heróis da Fé também, eu vou colocar aqui do lado, que ele conta, né, histórias desses heróis da fé. Eu lembro que na revista dos adolescentes, eu não sei se na grade dos jovens tem, mas na grade dos adolescentes tem a história da igreja, em que é abordado dentro da história da igreja alguns grandes nomes, né? Policarpo, Eusébio, você tem alguns outros nomes de pessoas que foram mártires, né? Mártires cristãos, né? E Paulo é um deles, né? Né? Estamos aqui agora falando de Paulo, né? Então, é um contexto histórico nessa introdução da revista, né? Lembrando que aqui ele fala para Paulo fala para Timóteo ir ter depressa, né? Porque ele já estava pressentindo a sua ida, né? A sua morte. Ele fala isso muito claramente neste último capítulo, né? É o último livro escrito por Paulo. É um momento em que ele já está se despedindo. Você vê isso muito claro nessa revista, né? E o que é muito importante nesse livro, né? Essa segunda carta de Paulo a Timóteo tem um peso muito grande. Porque você tenta entender, é uma carta de uma pessoa que escreve para um querido amigo, que é Timóteo, últimas instruções, porque ele sabe que não vai ficar muito tempo aqui. Coloca-se no lugar, eu falei isso na sala de aula, coloca-se um sentimento de empatia sobre isso. Tenta se colocar no lugar de Paulo, você está para ser morto, e aí você deixa ainda últimas instruções para o seu discípulo, seu fiel discípulo, né, seu amigo Timóteo, né, dentro das adversidades que iremos ver nessa lição. Então já vamos aqui, né, eu geralmente não falo tópico 1, tópico 2, tópico 3, já mudei essa forma, né, então eu vou meio que passando os tópicos, só comentando o que está escrito, mas não fujo muito da revista. Eu sei que você, como professor, já leu essa revista 2, 3, 4 vezes, essa lição, né, então já está ciente do que vai ser dito e os temas que são abordados aqui. Então, primeira coisa aqui é passando o bastão, né, Paulo já está naquele processo de passagem de bastão para Timóteo. Então ele fala, apesar da segunda carta ser escrita com um tom mais pessoal,
fica evidente a necessidade que Paulo encontrou de passar as últimas instruções ao seu fiel amigo e discípulo. Ele dedicou boa parte da carta para passar últimos ensinamentos. É uma carta de transição, onde Paulo escolheu Timóteo para seguir na defesa da pregação do evangelho. Novamente ele usa a expressão conjuro, trazendo um tom de apelo às palavras que estão sendo referidas, né? Já falamos bastante sobre isso, a importância que tem essa carta de Timóteo. Ela é uma carta mais pessoal. A primeira carta de Timóteo, ele fala bastante instruindo Timóteo acerca do que das coisas que estão acontecendo na igreja, instruções sobre como deve ser o modo de Timóteo lidar com as coisas que acontecem na igreja. Então, os líderes, as mulheres, os homens, como que deve tratar com as viúvas, como que deve ser com os pastores. Então, assim, você tem muitas instruções para Timóteo na primeira carta. Na segunda carta já é mais instruções para o próprio Timóteo, ou seja, é uma carta pessoal, é uma carta escrita diretamente para Timóteo. A primeira carta foi escrita para Timóteo, mas assim, num sentido assim, Timóteo, estou te escrevendo isso para você repassar. É como se fosse um comunicado dado ao Timóteo para que ele repassasse para a igreja. Essa carta aqui não, essa carta foi escrita diretamente para Timóteo, trazendo então as últimas instruções para ele sobre como deveria seguir, pois Paulo entendia que Timóteo era esta chama que seguiria o seu ministério, né? Muito importante você levar isso em consideração e levar para os seus alunos a importância de formação de discípulos. Pois o trabalho ele vai continuar com ou sem você. A diferença é como ele continua. Porque você pode ter seus alunos, né, seus discípulos, que vão seguir a sua maneira de trabalhar. Às vezes você faz um ótimo trabalho. Amém, é muito bom. Só que é importante você repassar esse ótimo trabalho para quem vai te seguir, né? Quem vai te substituir no momento que precisar. Você tem que entender que ninguém está fixo num lugar. Ninguém é fixo numa posição. Todo mundo tem que ter ali uma rotatividade em alguns âmbitos. Por exemplo, líder de mocidade. Líder de mocidade não é nem saudável que esse líder fique 5, 10, 20 anos dentro de uma liderança. Porque ali pode passar os tempos e a pessoa acabar acomodando ali dentro da sua zona de conforto. E aí vai passando vindo jovens, e o líder às vezes não muda a estratégia, não inova com outras ideias. É importante você formar discípulos, e aí você, com a sua experiência como líder de jovens, virar líder de um outro grupo que precisa de uma liderança forte, que fez um ótimo trabalho no grupo de jovens. Por exemplo, eu estou hoje aqui na liderança do grupo de mídias, mas eu sempre falo para eles que eu não vou ficar aqui por muito tempo. A ideia é a transição, é eles assumirem esse papel e liderarem este grupo aqui da mesma forma que hoje eu estou liderando. Mas a partir do momento, vai chegar um momento em que eu vou abrir mão disso daqui para outras coisas, né? Não sei qual vai ser a minha chamada no futuro, o que Deus proporciona para mim no futuro, mas eu sei que aqui eu vou um dia sair, e esses jovens que estão me ajudando hoje, me acompanhando, vendo meus passos, vendo o que eu faço, vão seguir e fazer um trabalho até melhor do que o meu, porque eu não fui criado nesse meio de mídias, né? Eu entrei aqui para poder apoiar a igreja e ajudá-los a ter esse ministério que antes não tínhamos, né? Então, hoje nós temos um grupo, e eu acredito que futuramente esse grupo vai assumir. Então, Paulo ele sabia que o seu tempo era próximo e alguém iria assumi-lo. Alguém iria assumir o seu lugar. É muito importante. Tem vezes que a igreja, o pastor sai porque acontece alguma coisa, o pastor começa a trabalhar e aí não consegue continuar no ministério, ou então
infelizmente, o pastor venha a falecer, né? Pode acontecer. O ser humano não é eterno, né? Pelo menos na vida terrena, né? Nós somos eternos, a nossa alma é eterna, nós iremos nos encontrar com Cristo, mas nessa vida terrena tem um prazo de validade, né? Então, aí esse pastor morre e não tem ninguém para ficar no lugar. E aí, o que acontece? Precisa, então, pastores, líderes, sempre entender uma coisa: precisa passar o bastão, precisa orientar quem vai ficar no lugar. E Paulo fez isso muito bem. Aí depois o verdadeiro evangelho, Paulo ele se preocupa muito com a pregação do verdadeiro evangelho. Essa é uma das maiores preocupações de Paulo, né? Vocês vão entender que em boa parte das suas epístolas ele sempre deixa instruções para os seus liderados tomarem cuidado com os falsos doutores, né? E ele sempre usa a expressão sã doutrina, que nós devemos buscar a sã doutrina. E aí ele fala, e aqui eu escrevo aqui, né, nesse tópico o seguinte, Paulo sempre priorizou a pregação do evangelho. Essa ação tem que ser prioridade em todos os trabalhos missionais. Não devemos fazer eventos gospel apenas por fazer, buscando comodidade na busca por pessoas. O evangelho deve ser pregado. Os eventos e ações sociais são consequência da estratégia da pregação do verdadeiro evangelho. Somente a pregação do evangelho gera a fé salvífica. E aí você está em Romanos capítulo 10, versículo 17, que ele diz assim, ó: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Algumas traduções dizem que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então assim, irmãos, não adianta nada eu fazer um grande evento. Nossa, eu vou fazer um grande evento na igreja. Nossa, vai ter show de luzes, aí vai ter música, aí vai ter um palco de dança. Eu condeno isso? Não condeno isso, né? Acredito que cada um tem a sua estratégia de trazer os jovens, principalmente, para a igreja, né? Claro que existem algumas coisas que nós precisamos tomar cuidado com a procedência que ela geralmente traz. Por exemplo, tem coisas que você assemelha ela com outra coisa. E eu não preciso falar o que é. Vocês já devem estar na sua cabeça coisas que acontecem na igreja que geram uma estranheza devido o costume de você ver ele no meio secular de uma procedência um pouco duvidosa. Então eu não vou falar as coisas que geralmente acontecem, mas um show de luzes, um louvor ali um pouco mais agitado para trazer os jovens, amém, legal, isso é para ser estratégia para trazer jovens, mas a palavra tem que ser pregada. Tem esse show de luzes, tem essas músicas um pouco mais agitadas, que tem uma letra intimista com Deus, espiritual, né? Porque você tem muito pula-pula, né? Todo mundo pulando, e cadê Deus dessa música, né? Mas tudo bem, não vamos entrar nesse ponto. Mas se você tem uma música que adora a Deus com ritmo um pouco mais um ritmo mais acelerado, amém. Você traz, né? Os jovens, eles olham isso com olhos, brilho nos olhos, né? Mas depois liga as luzes e coloca uma pessoa que pregue a palavra de Deus, e essa palavra tem que ser um verdadeiro evangelho. Tem que ser uma palavra de confronto, se for necessário, uma palavra de redenção, se for necessário, uma palavra que traga a pessoa para ter uma reflexão sobre Cristo. Isso é o importante. Os eventos gospel, né, que a gente chama de gospel hoje, os eventos gospel, para atrair jovens, eles precisam ser uma estratégia para a pregação da palavra e não só ser um evento por si só. Então, você quer fazer um evento desse para atrair jovens? Beleza, mas pregue a palavra. A palavra que é o verdadeiro objetivo, porque não é os louvores que vai trazer os jovens a ter um confronto na sua vida e o Espírito Santo convencê-los, não. É pelo ouvir a palavra de Deus que a fé salvífica ela entra. Em tempo e fora de tempo, né?
Paulo adverte Timóteo a pregar o verdadeiro evangelho a todo tempo. A repetição gera uma absorção, a absorção da verdade afasta os ensinos mentirosos. Paulo já se preocupava com os falsos doutores. Essa instrução tem um tom profético de que vemos nos dias atuais, onde pessoas distorcem o verdadeiro evangelho para se moldar às suas práticas de pecado. O apóstolo deixa claro que não devemos nos moldar a este mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2, eu quero lê-lo, né? Acredito que esse seja o texto áureo dos jovens, né? Que diz: e não se amoldem com este mundo, né? Com o padrão deste mundo, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem algumas traduções que dizem: não vos conformeis, ou seja, não se amoldem nesse mundo, né? O que é conformar? Conformar é se colocar uma forma. Por exemplo, eu tenho uma forminha, toda criança já teve aquela forminha de argila ou aquela forminha de gesso, né? Você tinha lá um bonequinho, um cachorrinho, e aí você colocava, né? Jogava aquele gesso em líquido, né? Esperava ele secar, quando você tirava, formava-se então o cachorrinho, o palhacinho. É a mesma coisa. O mundo é uma forma e você é esse gesso líquido. A palavra de Deus também é uma forma. E em qual forma você vai entrar, né? Você vai entrar na forma do mundo ou na forma da palavra de Deus, né? Aqui diz: não se amoldem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Ou seja, renovem-se pela cosmovisão de Cristo. Vocês precisam cada dia mais buscar entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós sempre temos que entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que é isso? Nós temos que entender quais são os padrões de Deus. E temos que entender também qual é os seus atributos morais. Deus tem atributos morais que ele não abre mão. E então, assim, nós hoje, né, temos que entender que estarmos com Deus, dizemos que estamos com Deus, dizemos que vivemos com Ele, mas nós não estamos nos amoldando a Ele. Nós não estamos buscando a verdadeira vontade de Deus. Deus, ele é santo. Deus, ele sempre busca o melhor para nós. E ele busca sempre aquilo que está dentro das suas características. Assim, quando ele formou o homem à sua imagem e semelhança. Só que aí o homem foi e pecou. Ou seja, saiu da boa e perfeita vontade de Deus para amoldar-se ao mundo, né? Então nós temos que voltar a buscar e renovar nossa visão, renovar a nossa mente para então estarmos com Deus. E em Paulo ele fala, né? Pregue em tempo e fora de tempo, né? Ele fala isso aqui no seu versículo 2, né? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, ele diz: que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Deixa eu ver aqui na minha tradução da minha Bíblia, que ela é nova linguagem de hoje, e eu gosto muito dessa linguagem. Ele diz aqui, ó: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Ou seja, pregue em todo tempo, em todo momento. Sabe por quê? Porque o ser humano, né? Nós, seres humanos, nós vivemos muito e aprendemos muito com repetição. Então, eu tenho um método de ensino, e eu falo isso para os meus alunos, que é o seguinte: eu sempre repito as coisas. Então, eu sempre falo as mesmas coisas nas aulas. Então, existem algumas coisas que eu sempre falo. Então, por quê? É importante repetir a mensagem. Porque se eu falo uma mensagem uma vez, a pessoa até ouve. Por exemplo, quem nunca, né?
ouvir uma pregação e falar, nossa, que pregação maravilhosa, nossa, essa pregação foi muito boa. Ah, tá legal, o que foi dito? Nossa, eu sei que foi boa, mas, cara, agora que você tá me falando, não lembro. Então, qual foi, né? Qual foi a absorção daquela pregação? Então, assim, existem ensinos muito bons, mas que às vezes passa ali o tempo e você esquece deles. Então é importante sempre lembrar de pregar a palavra em todo o tempo, pois a repetição ela gera a absorção, e a absorção ela gera a verdade, né? E essa verdade ela afasta os falsos doutores e os ensinos mentirosos, porque o que vai acontecer? Você vai ter convicção naquilo que você está crendo, né? Como Paulo fala, eu sei em quem tenho crido, ou seja, ele sabia em quem ele cria, né? Em quem ele tinha crença, qual era a crença dele. Por quê? Porque Paulo, ele tinha convicção. Na última aula dos adultos, né? Na classe dos adultos, falou-se da convicção do cristianismo. Então, se você aprende a palavra verdadeira, você tem convicção naquilo que você está crendo, né? Já vamos aí aqui respectivamente ao segundo subtópico, né? O segundo tópico, né? A expectativa de Paulo, né? Esse daqui aqui é a expectativa do apóstolo, coloca a expectativa de Paulo, né? Paulo aguardava a volta de Cristo e cria que o veria no arrebatamento, porém as circunstâncias que Paulo passou trouxe a ele a consciência de que seu encontro com Cristo se daria por sua morte. O anseio de todo cristão é esperar pelo arrebatamento. Devemos viver todos os dias como se fosse o último nessa terra, e que seremos levados para morar com Cristo e vivermos a vida em santidade, né? E se vivermos a vida em santidade, na condição de se vivermos, né? Muitos cristãos que viveram nessa terra passaram pela morte e receberão a coroa da justiça, a recompensa que muitos santos, assim como Paulo, esperam receber do justo juiz naquele dia, no tribunal de Cristo. Então, assim, Paulo, ele cria no arrebatamento, né? Ele acreditava que o arrebatamento estava próximo, porque Jesus, ele fala assim, a gente tem que colocar um exercício de se colocar no lugar da pessoa, né? Então, assim, quando Jesus ele morre e ressuscita, agora se torna aquele sentimento dos apóstolos era o seguinte, agora nós temos certeza que este é o Messias e ele vai instaurar o seu reino. Agora, não tem mais momento, é agora, né? Aí Jesus fala, eu não vos deixarei só, irei, mas voltarei. E aí ele sobe pelos ares, né? E ele fala para pregar o evangelho. Todos os apóstolos que viram Jesus subir nos ares e viram aquele anjo falando, por que estão olhando para o alto? Este mesmo que viu descerá como alarido para buscá-los. Trouxe uma promessa e eles acreditavam na brevidade dessa promessa, que essa promessa seria com eles em vida. E Paulo também tinha esse sentimento, lembrando que aqui era uma coisa muito próxima, né? Um tempo muito, muito próximo ali, 30 anos de diferença, né? Da morte e ressurreição de Cristo até essa escrita de Paulo aqui, né? Da carta, uns 37 anos aí, né? De diferença. Então é pouco tempo, né? 37 anos. Então Paulo ele tinha esperança de que o arrebatamento seria. Só que aí foi passando as coisas, ele foi entendendo que ainda o evangelho precisaria ser pregado por muito mais pessoas, as circunstâncias que estavam acontecendo. Ele entendeu que ele não viria o arrebatamento, né? Que Jesus viria com ele de uma outra forma, né? Que viria após a morte. E isso também não trouxe para ele um descontentamento. Ele creu nisso e viveu a vida dele dedicado a pregar o evangelho. E nós, como santos, também devemos viver desta mesma forma que os apóstolos viviam, nessa expectativa de que Jesus virá a qualquer momento. Mas já passaram 2023 anos, né? Um pouco menos que isso, né? Como que ele vai vir, né? Por que ainda temos que esperar? Porque nós temos que estar preparados para a vinda do Messias. A qualquer momento ele pode vir. E aí você fala, Kevin, mas nós já temos provas de que ainda tem algumas coisas para se cumprirem. Talvez não seja por agora. O evangelho ainda não foi pregado para todas as nações, como diz na Bíblia. Tudo bem, a gente até entende isso, mas eu sei que existem alguns
existem alguns conceitos que a gente tem que entender. Por exemplo, como eu já falei na última aula, a vinda de Cristo talvez não seja num evento escatológico, né, no arrebatamento universal da igreja neste momento. Vai ter arrebatamento, mas talvez Jesus virá para você como com a morte, né? Você pode morrer, assim como Paulo morreu e assim como muitos outros santos morreram. Então você tem que viver a sua vida como se fosse o último dia. Porque você não sabe qual vai ser o dia de amanhã. Você não sabe se daqui 1 hora, você estará ainda vivo. Então, assim, é importante nós buscarmos compreender que a volta de Cristo para nós pode ser a qualquer momento. E também o grande arrebatamento também pode ser a qualquer momento. Eu tenho na minha cabeça um pensamento de que que Deus pode fazer qualquer coisa. Pregar o evangelho para toda criatura, né, pode acontecer. Hoje nós vivemos um mundo globalizado, então, assim, o evangelho ele tem sido mais globalizado, né? Ainda existem muitas tribos afastadas, em alguns locais afastados da tecnologia, que não tem como ter a pregação do evangelho tão claro, né? Sim, mas nós temos muitos missionários que estão buscando, temos muitas missões transculturais sendo feitas, e eu também, eu sei que foi dado ao homem o ministério da pregação do evangelho. Mas tudo é permissão de Deus. Então, pode ser que ele faça um grande avivamento, né, de pregação do evangelho. Muitos missionários saiam e preguem por aí rapidamente. Muitas pessoas se convertem. E assim, existem outras linhas de pensamentos que acreditam que essa pregação do evangelho não vai se dar nessa dispensação. Talvez seja na dispensação do reino, né? Na dispensação do milênio, né? Que a pregação do evangelho, assim, virá o reino, né? Então, existem algumas linhas de pensamento, né? Sobre esse pregar o evangelho a toda criatura, algumas coisas. Eu sei que, assim, muita coisa já se cumpriu. Muita coisa já se cumpriu para o evento escatológico. Então, precisamos estar atentos. Eu acho que, assim, não importa se Jesus vai vir hoje, Jesus vai vir amanhã, Jesus vai vir semana que vem, Jesus vai vir daqui 100 anos. Não importa. O que importa é o seguinte: temos que estar preparados. Temos que buscar estarmos cada dia mais preparados para a volta de Cristo. Porque este é o ponto. Como eu falei, talvez ele venha no evento escatológico, como ele pode vir, você morrer amanhã e Jesus vir. Então, sempre esteja, assim como Paulo tinha a expectativa da volta de Cristo. Combati o bom combate, né? Muitas pessoas escrevem isso, né? Combati o bom combate, né? Mas esse combate de Paulo aqui não foi uma coisa muito romantizada. Nós romantizamos muito os trabalhos de Paulo. Só que Paulo sofreu muito. Paulo sofreu demais, né? E nós vamos ver isso nos próximos tópicos, que é o seguinte, ó. O apóstolo tinha certeza da iminência da sua morte. Logo, ele deixa claro isso para Timóteo, no qual ele iria passar a tocha ministerial. Ele deixa claro que seu fim está próximo com a frase: eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. O trabalho de Paulo na pregação do evangelho foi excepcional. Ele construiu igrejas em praticamente todas as cidades que passou e formou discípulos que se tornaram pais da igreja primitiva. Escreveu cartas que hoje são a base doutrinária de todo cristão espalhados pelo mundo. Todo esse trabalho teve um preço muito alto, mas Paulo entende que combateu o bom combate. Então, assim, o trabalho de Paulo é notoriamente espetacular, né? Não tem como nós olharmos o trabalho de Paulo e não falar que foi um grande trabalho em prol do evangelho. Paulo, ele escreve 13 cartas que são praticamente a base doutrinária que nós temos hoje. Paulo, ele constrói igrejas em todos os grandes centros do evangelho ali naquele período. Paulo prega em 3 continentes. Paulo, ele instrui Timóteo, ele instrui Apolo, ele instrui grandes Lucas, Mateus, né? Lucas e Mateus escreveu 2 evangelhos. Lucas e Mateus escreveu evangelhos, Lucas escreveu Atos dos Apóstolos. Então, assim, você tem participação ali direto e indiretamente de Paulo no Novo Testamento em 13 cartas dele, livro de Atos, que foi Lucas, um discípulo dele que escreveu, e o livro de Marcos, que apesar de não ter sido foi mais discípulo de Pedro, né?
Mas Paulo entende o quão importante Marcos foi no final da sua vida ali. Assim como ele diz aqui no versículo 11. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele é útil para o ministério. Então, nós temos que entender a grandiosidade do trabalho de Paulo, né? Dentro do âmbito da igreja primitiva, né? Mas tudo isso foi devido a muita luta, muito combate, né? Nós vamos ver isso aqui no oferecido em expressão de sacrifício. No momento em que escrevia a segunda carta de Timóteo, Paulo sabia que seu tempo estava acabando e que já estava preparado para a execução. Paulo sacrificou sua vida de riqueza, de influência para viver do evangelho. Os frutos foram igrejas construídas, almas encontrando o verdadeiro evangelho e a pregação do verdadeiro evangelho, né? Temos que ter a consciência de que queremos realizar um trabalho, vamos ter que pagar um preço de dedicação, escolhas, prioridades e muito trabalho. O trabalho de Paulo é reconhecido até hoje, pois 2000 anos de muita história ainda falamos do missionário Paulo. O que nós temos que entender, compreender aqui é que o seguinte, o trabalho de Paulo foi excepcional. Temos aí um trabalho muito bem feito, como a gente já falou aqui, no tópico anterior, nesse tópico aqui a gente vê que ele pregou o evangelho para muitas pessoas, nós já falamos sobre isso, já escreveu cartas, mas isso foi com muito trabalho, com muita luta que Paulo ele fez esse trabalho. Então assim, temos que entender uma coisa, você quer um trabalho, você quer fazer um trabalho, você quer liderar um trabalho, entenda que você vai passar por dificuldades, você vai passar por lutas. Você vai ter que trabalhar muito para conseguir alcançar o seu objetivo. Eu tenho falado bastante isso nessa revista porque é uma revista que é para jovens que querem ser líderes, né? E eu pergunto até na sala de aula, né? Eu pergunto muito para eles na sala de aula. Vocês querem ser líderes? Poucos levantam a mão, né? Bem difícil um jovem levantar a mão falando que quer ser líder, né? Eu falo, não, tudo bem, você pode não querer ser líder de pessoas. Mas você precisa ser líder de você mesmo. Você precisa... ter a plena consciência de que a mesma atitude que um líder tem para com seus liderados, você precisa ter com você mesmo. Você precisa se respeitar, você precisa tomar decisões para você mesmo, né? Se você não quer ser líder de outras pessoas, você precisa ter estratégias para viver uma vida e buscar, né, o mesmo âmbito, né, de santidade que um líder precisa, você também, para você mesmo, precisa buscar. Então, você pode não ser líder de um grupo, mas líder de você mesmo você vai ser, né? E vai ter todo esse trabalho. Aqui, nós já vamos para o final da revista, né? O final da revista, que a gente já está no finalzinho aqui do texto, né? Que é o seguinte, né? No versículo 9, que ele fala, procura vir depressa, né? E Paulo sabia que não iria demorar a sua morte, por isso faz um apelo a Timóteo para ir vê-lo depressa antes do inverno. No inverno as navegações ficavam interrompidas no período de novembro até março. Se Timóteo esperasse o inverno, sua ida para Roma seria adiada, né? Ou prolongada, levaria mais para frente, né? Não se sabe ao certo se Timóteo conseguiu ver Paulo antes da sua execução no ano 67, aproximadamente, né? Não temos certeza do ano. Só sabemos que Nero se suicidou no ano 68, ou seja, ele morreu antes do ano 68, porque foi o ano que Nero se suicidou-se. Então, assim, ele buscou, né, ter Timóteo próximo dele, assim como eu falei até na sala de aula, que é o seguinte, é como se você tivesse um parente que está para morrer, e ele chama, né, os parentes próximos para estar ali próximo dele para a sua despedida, né? Seu momento de despedida. Isso aqui chega a ser uma coisa muito bonita, né? Muito íntima, assim, de amor que Paulo tinha com o seu amigo Timóteo, de querer estar próximo dele nos últimos momentos da vida dele. Ele fala, vem depressa antes do inverno, porque no inverno é um período em que as embarcações paravam, né, devido ao inverno, e se ele deixasse, talvez não daria nem tempo dele estar lá. Só ficou Lucas. E aí o próximo aqui, só ficou Lucas. No final da vida de Paulo foi muito desanimador em questão de pessoas próximas, né? Todos seus companheiros de missão haviam se separado ou
por largarem a fé ou por circunstâncias dos seus ministérios, né? Paulo cita apenas que Lucas estava com ele no final da sua carreira. Um médico de Paulo esteve com ele até seus últimos dias. Paulo cita Demas, que preferiu as paixões do mundo, provavelmente não suportou a grande onda de perseguição que Nero aplicou à Igreja de Cristo. Paulo é o maior exemplo de que podemos fazer um grande trabalho, mas Deus é o único que não vai nos largar. Podemos até ter fiéis companheiros, mas podemos ter outros que juram fidelidade e largam na primeira dificuldade. Aqui é uma coisa muito triste na vida de Paulo, porque Paulo fez muita coisa, Paulo teve muitos seguidores, Paulo teve muitas pessoas que o acompanharam, mas ele morreu praticamente sozinho. Só teve Lucas ali, que estava ao seu lado, que não largou. E Demas deixou aí as coisas devido às grandes ondas de perseguição, provavelmente, por isso que ele larga Paulo, e Paulo deixa bem claro isso, né? Paulo ele deixa claro que Demas o largou no versículo 10, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. E aí ele fala outros nomes, Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. E aí ele pede, né? Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso, e quando você vier, traga a capa que eu deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Ou seja, Paulo ele fala de pessoas aqui que o largaram, né? Por causa desse mundo, e alguns que por causa das circunstâncias do ministério, né? Uns foram para outras igrejas, então Paulo ficou sozinho, somente com Lucas, né? Ele fala para trazer Marcos, lembrando que nós sabemos, lá no início da revista, nós falamos bastante de Marcos ter sido um problema para Paulo no começo, né? E Paulo e Barnabé, porque Barnabé queria levar Marcos para as viagens e Paulo não achava certo, mas no final ele entendeu como Marcos era útil, tá? Deus não abandonou. Esse que é o importante, né? Apesar de todos os revés que Paulo sofreu, ele nunca deixou de se abalar, pois tinha confiança naquele que o chamou para a obra. Paulo tinha certeza que a morte não seria o fim e que tinha algo guardado no final da sua trajetória na terra. Então, apesar de todos terem abandonado Paulo, Deus não abandonou. Deus seguiu com Paulo, ele sabia o quão importante Deus foi em todas das suas lutas. Deus deu livramento, né? Deus deu sempre livramentos para ele, pois ele entendia o quanto é importante, né? Por exemplo, no versículo 18 ele fala: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Ou seja, Deus tirará dele ali toda a obra maligna e o levará para o reino celestial. Essa era a convicção de Paulo. Paulo poderia ter sido espancado aqui, ter chicoteado, ter sido preso, ter sido abandonado por todo mundo, mas o Deus o levaria para o reino celestial. É isso que nós, como cristãos, temos que entender. Apesar de toda a luta, apesar de toda a dificuldade, apesar de todo levante que nós recebemos, Deus, ele nos dará uma recompensa no tribunal de Cristo. Eu não falei sobre o tribunal de Cristo, não passei batido ali no tópico a expectativa de Paulo, né? Mas é importante nós entendermos o seguinte, que o tribunal de Cristo ele vai julgar as suas obras. Se elas foram boas, né? Não assim, não é que o tribunal de Cristo não é para dizer se você foi salvo ou não, não é isso. O tribunal de Cristo vai julgar pelas obras na terra e te dará o galardão devido, o devido galardão no tribunal de Cristo. Então, se você fez um grande trabalho aqui na terra, você será recompensado. Mas que trabalho é esse, né? Não é de feno e palha, né? Você faz para que os outros vejam, nossa, olha como ele faz coisas maravilhosas. Isso é de feno e palha. Será queimado no fogo lá, e aí essas obras serão vãs. Mas aquela obra que você fez com amor, com dedicação a Deus, é como se fosse uma pepita de ouro, né? Uma coisinha assim de ouro que passa pelo fogo e é aprovado. Isso é a verdadeira obra. Conclusão, Paulo teve Timóteo como fiel cooperador, pronto tanto para assisti-lo pessoalmente como para cumprir missões distantes quando designado. Que o Espírito Santo incline o nosso coração para o serviço cristão humilde
em nossas igrejas locais, ao lado dos nossos líderes ou onde quer que ele nos envie, sempre sob a autoridade da nossa liderança. Eu quero agradecer a todos que ficaram até aqui, né? Ficou um pouco grande, extenso esse vídeo, eu sei que ficou, mas é muita informação que nós passamos aqui nesses momentos finais de Paulo, né? Eu espero que eu tenha agregado conhecimento para alguns irmãos, tenha reforçado alguns outros que já sabem de tudo isso que foi falado. E também quero que não esqueçam de curtir, não esqueçam de compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Eu espero que no momento que esse vídeo subir para o ar, nós já tenhamos batido a marca de 700 inscritos. Mas se não batermos, fale para um amigo, fale para um vizinho, chame mais pessoas para seguir o nosso canal. Acredito que seja um canal com assuntos muito importantes, assuntos muito edificantes, né? E eles têm um objetivo, né? Esse objetivo que Paulo fala, pregar a palavra, enche em tempo, fora de tempo, em todo momento, pregar a palavra. E esse canal, ele tem esse objetivo. Você vê que não tem muitos vídeos de louvores nesse canal, é mais vídeos de palavra mesmo, porque esse é o objetivo. Futuramente nós iremos colocar alguns louvores no canal, também para dos irmãos que cantam aqui na igreja, né, de algumas pessoas, mas por enquanto esse canal ele tem um só objetivo, evangelístico e pregar a palavra. Então agradeço a todos que ficaram até aqui e tchau.